No começo do século XIX, a era industrial eclodia para o mundo todo. Os grandes homens e mulheres industrialistas e poderosíssimos começavam a fabricar em larga escala os produtos que hoje nós consumimos em massa. Desde carros, com Henry Ford, que tornou popular o uso de veículos, que antes era só para uma elite muito poderosa, até o Kellogg's, que fabricava sucrilhos, o Hershey's, que fabricava chocolates. Enfim, a lista é praticamente infinita, certo? Com a era industrial, a necessidade de vendas sempre foi algo muito maior do que anteriormente era. Por quê? Você necessitava, já que você tinha uma operação de larga escala, você necessitava de escoar esse produto para o maior número de lugares possíveis, muito principalmente se você conseguisse atingir um nível internacional, e somado a isso, você ia ter que fazer vendas, certo? Horrores de vendas pra caramba. Você teria que vender muito para manter as suas operações, afinal de contas, suas operações eram gigantescas, do tamanho da sua abrangência, inclusive. Quanto mais lugares você estivesse presente com a sua indústria, mais você precisaria vender para dar o break-even, né? Para dar o ponto de equilíbrio, para que você tivesse lucro, para que a sua operação, enfim, valesse a pena para você mantê-la, né, rodando e funcionando. E aí você vê que, utilizando a estratégia da propaganda, que foi fundada e criada pelo Joseph Goebbels, infelizmente, para uma coisa muito ruim que existiu na história da humanidade, que foi o nazismo, e a partir daí houve-se um enraizamento para o que veio a ser o marketing posteriormente. Enfim, os primeiros passos do que hoje nós conhecemos como marketing. Então, a publicidade, propaganda, o marketing sempre existiram e foram implementados na indústria, para além de governos, mas para a indústria, para fomentar, para possibilitar o crescimento vertical das companhias, fazendo com que as pessoas consumissem mais daquele produto. E infelizmente, quando existe algo fácil de se fazer, que é manipular o próximo, que é influenciar o próximo, as pessoas tenderão a abusar desse poder em mãos, muito principalmente ao ver que ele funciona maravilhosamente bem. E assim as grandes companhias do mundo fizeram, vendendo um maravilhoso, ilustre e inesquecível, que eu falo sempre aqui, gato no saco para os seus consumidores, verticalizando a operação, controlando todos os setores, expandindo drasticamente, conseguindo encher o caixa de uma forma violenta, sem precedentes, mas muitas vezes prejudicando o consumidor final, criando viagens, criando ideias que não são reais, mas como a propaganda é a alma do negócio e ela é forte e poderosa, ela encanta as pessoas e muda as pessoas, muda a visão das pessoas. Aquilo que é propaganda, aquilo que o marketing diz é o que é, e em certo ponto acaba se tornando algo inquestionável. Vou te dar alguns exemplos disso aqui, preste atenção. O cidadão norte-americano, ele tende a consumir no café da manhã ovos mexidos e bacon, ovos fritos e tiras de bacon fritas. E isso não é uma coisa cultural do norte-americano, isso é uma coisa implementada pelo marketing. Os maiores commodities dos Estados Unidos nos anos 40 eram, em sua maioria, carne de porco, ovos e hoje suco de laranja também. Até hoje, né, na verdade, são esses os commodities, são os produtos mais vendidos, com mais interesse da população. E a queda no faturamento, a necessidade de se fazer muitas vendas, fez com que essa indústria convidasse um mestre da propaganda europeu para fazer a coisa acontecer. E esse cara contratou doutores, contratou médicos para recomendar como uma refeição maravilhosa para o seu café da manhã
ovos e bacon. Contratou mais de 5 mil médicos, para ser exato. E esses médicos passaram a falar bem desse alimento no café da manhã. Depois, comprou artigos científicos para convencer médicos, a partir de médicos com mais gabarito, para convencer outros médicos que esse era o correto. Depois, fez uma propaganda violenta na televisão, em toda parte, inserindo em todo lugar e fazendo com que o bacon fosse a coisa mais difundida nos Estados Unidos, bem como os ovos. E aí começou-se a enraizar na sociedade o consumo pesado de bacon e ovos. E quando a gente fala a frase a refeição mais importante do dia, que é o café da manhã, isso surgiu como slogan dessa campanha maravilhosa de marketing que convenceu uma população para sempre que bacon e ovos no café da manhã é o correto a se consumir. Percebe o poder do marketing agora? Essa é uma das visões. Quer ver outro caso muito louco que prova isso para vocês, que o marketing é violentamente poderoso? Então vai segurando, olha. Existiu uma marca de dente, que foi a primeira das mais poderosas marcas de pastas de dente da história da humanidade, a Pepsodent. A Pepsodent vendia pastas de dente, mas não o suficiente como o tamanho da sua indústria poderia atender. A demanda era bem menor do que é hoje. E aí contrataram pessoas especializadas em marketing, propaganda, publicidade, enfim, para fazer com que esse produto fosse vendido em larga escala. E o que eles fizeram? Contrataram milhares de doutores dentistas para recomendar a escovação 3 vezes ao dia. Afinal de contas, se você escova 3 vezes ao dia, o seu tubo de pasta acaba muito mais rápido. E ao acabar muito mais rápido, você tem que comprar outro. E ao comprar outro, você tendenciosamente comprará aquele que você já está acostumado, aumentando assim o lucro da empresa vendedora de pasta de dentes. Então esse papo de escovar o dente 3 vezes ao dia, por mais que doutores falem que sim, é uma grande conversa fiada, plantada há décadas atrás por médicos dentistas. Você acredita nisso ou não? Pois é, a Pepsodent rachou de vender. Mas não era assim. A pasta de dente não era como hoje. Era uma coisa zoada, era uma coisa sem gosto, uma coisa assim, insossa realmente. E eles falaram, nós temos que agradar esse consumidor para que, além dele voltar a comprar a nossa marca, afinal de contas, existem outros concorrentes no mercado e a gente precisa amassar a concorrência. Mas também a gente precisa criar uma fidelização por parte do público. O público tem que gostar de escovar o dente. Então eles seguiram 2 premissas. O frescor foi inserido a partir do mentol nas pastas de dente. Você escova o dente aquela sensação de frescor na boca, geladinha, que dá uma sensação psicológica de limpeza. Isso é puro neuromarketing, psicomarketing, pô. Entendeu? Isso foi plantado na nossa cabeça. E depois falando que você fica com o dente lisinho, você não fica com o dente. Foi a primeira propaganda, inclusive, sobre limpeza bucal e tal. Hoje tem outras propagandas que alívio de dor, sensibilidade do dente. Depende da pasta, você vai ver uma propaganda diferente, né? Que mais? Durabilidade da proteção dental 24 horas, lá. Começaram a inventar outras, mas a principal foi essa: frescor, a refrescância. Você vê que a Close-Up, enquanto fazia propagandas nos anos 90, batia muito nessa tecla ainda, né? A tal da Colinos, que hoje não existe mais, acho que foi substituída pela Colgate, enfim, fazia muito isso nos anos 90, nas propagandas. Por quê? Porque funciona. E aí se venderam horrores. Então não é que a pasta de dente é um negócio miraculoso e que beleza e tal. Tudo bem, você tem que escovar o dente realmente. Você não pode ficar com a boca cheirando uma fossa, né, pô? Você tem que dar um trato, você tem que ter realmente uma saúde bucal. Você não pode ter os dentes tudo podre, zoado, né? Você tem que dar um trato. Mas saiba você que foi plantado pelo marketing, pela propaganda, o consumo excessivo de pasta, justamente para que fosse
vendido mais. Tanto que nos comerciais eles colocam a pasta daquela forma bonitinha assim, que faz com que você fique tentando em casa. Não que você vá tentar em casa, você vai gastar mais tubo, mas você acaba tentando cedo ou tarde, né? Replicar aquela gota de pasta assim, mas não funciona nunca. Mas não é isso que eu tô falando. O que eu quero dizer é a quantidade de pasta é exemplificada lá, que também é desnecessária. Aquela quantidade que você coloca de fora a fora na escova é desnecessária. Isso também foi implementado inconscientemente pelo marketing e faz para você parecer que não está o suficiente quando você coloca menos, sendo que a quantidade suficiente seria metade das escovas da pasta ali, mais ou menos já seria suficiente de pasta. Ou seja, um tubo de pasta tenderia a durar muito mais do que o normal. Mas o marketing veio e falou, não, nós temos que elevar o consumo disso para que o dinheiro entre. E agora a gente vai entrar na parte mais suja, porque essa nem é a parte mais suja. A parte mais suja da história é quando começa a existir obsolescência programada. É quando começa a existir problemas crônicos em equipamentos e aparelhos. E a gente tem visto isso ocorrer muito a partir dos anos 2000, muito principalmente. A qualidade dos produtos que nós compramos é praticamente nula. Quase tudo hoje em dia é descartável. Quase tudo hoje em dia é substituível, por mais caro e por mais bem feito que possa ser. Um liquidificador que hoje eu tenho até em casa, até hoje eu tenho um liquidificador lá. Minha mãe tem um liquidificador que pertenceu à minha avó, que foi um liquidificador comprado nos anos 40 e ele funciona a pleno vapor hoje, maravilhosamente bem hoje. E por que os de hoje, que às vezes você paga 2, 3 pau num liquidificador muito bom, num Blend Tech da vida e etc, você vai ter uma durabilidade inferior? Por que o negócio vai quebrar assim, ó? Porque a propaganda fortalece que o produto tem qualidade, para que não caiam as expectativas da população consumidora, mas que na outra contrapartida nós temos o marketing querendo vender horrores. Então o que eles fazem? Lança-se uma linha com 5, lança-se uma marca com 5 linhas de liquidificadores. Em alguns nós vamos descer o nível, nós vamos colocar produtos e criar uma engenharia interna desses equipamentos que seja fraca, com materiais mais inferiores. Isso permitirá que nós cobremos mais barato, mas também permitirá que nós tenhamos mais lucro, com manutenção e com recompra em larga escala. Afinal de contas, se eu te vender um negócio eterno, porque hoje em dia nós temos tecnologia para isso, eu consigo te vender um carro eterno, eu consigo te vender um liquidificador que for eterno, que nunca mais você vai ter que trocar. Mas eles fazem uma engenharia de produto inferior, medíocre, de propósito, para que este produto quebre na sua mão e para que você tenha que gastar com manutenção não autorizada, na assistência técnica, parceira, enfim, para que eles consigam te extrair um pouco mais de dinheiro além do produto. Ou para que, em último caso, você tenha que comprar um novo para substituir aquele que quebrou, fazendo com que a indústria enche os cofres até a boca de grana, muito mais do que ela faria se ela vendesse um produto somente de qualidade. E aí você fala, pô, mas daí como é que ela queima o filme dela, né, no longo prazo? Não queima. Tá aí as montadoras que estão esfregando na nossa cara isso todos os dias. Ora, pois, vou te explicar. Presta atenção. Uma Volkswagen da vida, o que ela faz? Ela lança uma série de linhas de carros, SUVs, hatches, sedãs e por aí vai, certo? Beleza. Ela pega algumas dessas linhas, alguns modelos dessas linhas e coloca problemas crônicos. Cria peças de uma forma burra, propositalmente, para que essas peças passem a dar problema, tanto no material que elas são feitas, como no modelo, no formato como elas são criadas e estabelecidas. Passando por lugares que vão superaquecer, sendo posicionadas de uma forma diferente, propositalmente para dar problema, para que você tenha que encostar na concessionária e gastar uma fortuna. Assim elas conseguem um lucro violento com concessionária, ganhando muito mais do que só te vendendo o carro. E fazendo com que você periodicamente precise aparecer lá, porque afinal de contas é um problema crônico. Você nunca vai conseguir resolver 100%, a menos que você mande usinar e redesenhar uma peça
que é a peça do problema crônico. Então você vê isso, e não é em 2, 3 tipos de marca de carro, não, em todas as marcas de carro. Aliás, se quer saber, eu acho que uma única marca de carro da face da Terra não vai ter esse problema. Seria a Rolls Royce. Mas quem tem 5 milhões de reais para comprar um Rolls Royce RR Ghost? Quem tem 5 milhões de reais para comprar um Phantom 4, Phantom 3? Pouquíssimas pessoas, não é verdade? E é por isso que ele custa tudo isso. Você quer não ter problema? Então vai te custar o olho da cara. Simples assim. Entendeu? É mais ou menos por aí. Claro que a precificação não é estabelecida dessa forma, mas no fim do dia acaba que a conta fecha, né? Enfim, você percebe como o marketing influencia a nossa vida e está presente em tudo que nós fazemos? O seu cartão de crédito, até os seus sucrilhos. Quem falou que sucrilhos é saudável, inclusive, né? É puro açúcar e milho. Carboidrato que vira açúcar no sangue e uma dose cavalar de açúcar. Aí eles entram com a premissa de que vai te dar a energia do tigre. É lógico que vai te dar a energia do tigre. Açúcar vai te dar um pico de insulina, que virá como consequência um pico de energia. Mas o que acontece depois desse pico de energia é que é o problema. E aí que acarreta diabetes, aí que acarreta uma moleza desgraçada que você não consegue fazer nada no seu dia, você perde a produtividade totalmente, enfim, sua saúde vai pro saco, seu sangue fica mais grosso do que mel. Mas o que importa no fim do dia é que a Kellogg's Company encheu os cofres e suas ações subiram vertiginosamente. Esse é o poder do marketing e da influência que nós sofremos em todos os 360 graus da existência humana hoje em dia. A industrialização, o início da era industrial e agora transpassando para a era informativa, né? A era da informação, onde a informação passa a valer mais do que o próprio dinheiro em si, e que as redes sociais nos conectam em tempo real, e a globalização está num auge nunca antes visto. Enfim, tudo é arquitetadamente planejado para te levar para grupo. E muitas pessoas vão defender, muitas pessoas que não percebem, que não têm sensatez, vão ser levadas para grupo com orgulho. E vão levantar a bandeira de que o melhor café da manhã são os ovos com bacon, de que o correto é escovar 3 vezes ao dia. Às vezes até dentistas vão falar isso com veemência e vão até recomendar a sua pasta de dente favorita. E é assim que essa bola de água continua girando maravilhosamente no espaço sideral. O pálido ponto azul, como disse o nosso ilustre físico Carl Sagan há muito tempo atrás. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo muito curioso, cheio de ideias, né? Até mais. Tchau, tchau.